Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 13. O Senhor Jesus, que é o Cristo, faz uma comparação entre um semeador e o reino do Senhor Deus. Naquele mesmo dia, o Senhor Jesus saiu da casa dele e foi para a beira do lago da Galileia. O Senhor Jesus se assentou ali na beira do lago e começou a ensinar o povo de Israel. A multidão que se ajuntou em volta do Senhor Jesus era tão grande que o Senhor Jesus teve que subir em um barco, e depois que o Senhor Jesus subiu no barco, ele se assentou e o povo ficou em pé na praia. O Senhor Jesus sempre usava de muitas comparações para ensinar ao povo de Israel a respeito do reino do Senhor Deus. E o Senhor Jesus dizia assim para ensinar o povo de Israel: escutem-me todos vocês. Um certo homem saiu para semear, e quando esse homem começou a espalhar as sementes, algumas das sementes caíram na beira do caminho e os pássaros comeram todas elas. Uma outra parte das sementes caiu em uma terra aonde tinha muitas pedras e pouca terra. Essas sementes brotaram logo, porque a terra daquele lugar não era profunda. Mas quando o sol apareceu, ele queimou as plantas e elas secaram, porque essas plantas não tinham raízes profundas. Uma outra parte das sementes caíram em uma terra que estava cheia de espinhos. Essas sementes também brotaram, mas os espinhos cresceram mais forte do que as plantas e sufocaram elas. Mas as sementes que caíram em uma terra boa, elas brotaram e cresceram fortes, e essas plantas produziram frutos na base de 100, de 60 e de 30 grãos por cada semente plantada. O Senhor Jesus terminou de fazer essa comparação dizendo assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, então que vocês ouçam. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar, os apóstolos do Senhor Jesus se aproximaram dele e perguntaram assim para ele: mestre, por que é que o Senhor usa de comparações para falar com essas pessoas? O Senhor Jesus respondeu e disse assim para os apóstolos dele: a vocês, o Senhor Deus me permitiu mostrar os segredos do reino dele. Mas para as outras pessoas, isso não foi permitido não. Porque quem já tem, vai receber muito mais, para que assim essa pessoa tenha mais ainda. Mas quem não tem nada, até o pouco que essa pessoa pensa que tem, vai ser tirado dela. É por esse motivo que eu só falo com essas pessoas por meio de comparações, porque assim todas essas pessoas escutam com os ouvidos delas e elas não ouvem e nem entendem nada do que eu estou falando. E assim também todas essas pessoas olham com os olhos delas e elas não conseguem enxergar nada. E isso está sendo feito assim é para que seja cumprido o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse assim: vocês vão ouvir com os ouvidos de vocês, mas vocês não vão entender. Vocês vão olhar com os olhos de vocês, mas vocês não vão enxergar nada. Porque a mente desse povo está fechada, e eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos deles para não ouvirem a minha palavra. Se eles não tivessem feito isso, os olhos deles poderiam ver e os ouvidos deles poderiam ouvir. A mente deles então poderia entender o que eles estão vendo e ouvindo, e eles voltariam para mim e eu poderia salvar eles. Foi o que disse o Senhor Deus. O Senhor Jesus continuou falando com os apóstolos dele e disse assim: mas como vocês são felizes, pois os olhos de vocês podem ver e os ouvidos de vocês podem ouvir e entender tudo o que está sendo ensinado para vocês. E eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas que pertencem ao povo do Senhor Deus gostariam muito de ver o que vocês estão vendo, mas elas não puderam ver. E eles também gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não puderam ouvir. Mas agora
Todos vocês devem me escutar com muita atenção, para que assim vocês possam aprender qual é o verdadeiro significado da comparação que eu fiz entre um semeador e o reino do Senhor Deus. Todas as pessoas que ouvem a mensagem do reino do Senhor Deus e não entendem o que a mensagem realmente quer dizer, todas essas pessoas são comparadas àquelas sementes que foram semeadas na beira do caminho. O diabo vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. As sementes que foram semeadas aonde tinha muitas pedras e pouca terra, essas sementes são comparadas a todas as pessoas que ouvem a mensagem do reino do Senhor Deus e aceitam logo essa mensagem com muita alegria. Mas a alegria dessas pessoas dura muito pouco tempo, porque a semente da mensagem do reino do Senhor Deus que foi plantada nessas tais pessoas não criam raízes profundas no coração delas. E quando chegam os sofrimentos e as perseguições por causa da mensagem que essas pessoas receberam, essas pessoas logo abandonam a fé que elas receberam. Outras pessoas são comparadas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Essas pessoas ouvem a mensagem do reino do Senhor Deus, mas as preocupações que essas pessoas têm com as coisas desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem do Senhor Deus que brotou dentro delas, e essas pessoas não produzem nenhum fruto. Mas aquelas sementes que foram semeadas em terra boa, elas são comparadas com aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem que fala a respeito do reino do Senhor Deus, e todas essas pessoas produzem uma grande colheita. Umas pessoas produzem 100, outras pessoas produzem 60 e ainda outras pessoas produzem 30 vezes mais do que foi semeado nelas. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar com os apóstolos dele, o Senhor Jesus continuou falando com a multidão de pessoas que estava reunida ali na praia do Lago da Galileia, e o Senhor Jesus fez uma outra comparação entre o reino do Senhor Deus e o joio. E o que o Senhor Jesus disse para a multidão foi isso: o reino do Senhor Deus também pode ser comparado a um homem que semeou boas sementes na terra dele. Mas depois que esse homem terminou de semear a terra dele, durante a noite, enquanto ele e os empregados dele estavam dormindo, veio o inimigo desse homem e semeou no meio do trigo dele uma erva ruim chamada de joio. E depois de ter feito isso, o inimigo desse tal homem foi embora. E quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Então, os empregados do dono da terra chegaram perto dele e disseram assim para ele: patrão, o senhor semeou boas sementes na terra do senhor, então de onde é que veio esse joio? O dono da terra respondeu e disse assim: com toda a certeza foi algum inimigo meu que fez isso. E os empregados desse homem perguntaram novamente para ele, dizendo assim: patrão, o senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? Não, respondeu o dono da terra para os empregados dele, porque quando vocês forem arrancar o joio, vocês vão acabar arrancando o trigo também. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita chegar. Então, eu vou pedir para os trabalhadores que vão fazer a colheita que eles arranquem primeiro o joio e amarrem ele em feixes, para que assim o joio possa ser queimado. Depois que eles fizerem isso, então eu vou pedir para os trabalhadores que vão fazer a colheita para que eles colham o trigo e que eles coloquem o trigo no meu depósito.